Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao nosso canal, canal do Ramon, continuando com as nossas reflexões cristológicas. Estamos procurando aqui, estamos seguindo um fio condutor em Jesus Cristo, isso através, né, da história, isso através da palavra de Deus, da Bíblia, enfim, da teologia, e estamos dando prosseguimento então na nossa narrativa onde encerramos no outro vídeo falando sobre as tentações no deserto. Mas a partir do momento em que Jesus passou por aquelas tentações, venceu-as, ele volta, né? Mas ele não volta da mesma maneira. A partir daquele momento, Jesus inaugurava o seu ministério público. Então nós temos, hoje o nosso assunto é sobre a geografia dessa vida, desses 3 anos. Quer dizer, tem a vida toda de Jesus, os 33 anos, mas focando, centrando aqui hoje nesses 3 anos de ministério de Jesus, né, na geografia deste ministério. Jesus fez aqui um mapa, né? Vou chamar de mapa aqui esses escritos, né? Representando aqui o Oriente Médio ali, para localização aqui seria a Palestina, o Egito, Líbano, a Síria, a Jordânia, atuais, né? Jerusalém, Jope, onde hoje é Tel Aviv e tal, né? O Vale do Jordão, o Rio Jordão, o Mar Morto. Então, Jesus, nós vimos, né, por isso ele se chamava Jesus de Nazaré. Jesus passou os seus 30 anos de vida iniciais aqui nesta cidade ou vila chamada Nazaré, nesta região da Galileia, mais especificamente na área da chamada Baixa Galileia. Mas quando ele foi batizado no Jordão pelo João Batista, ficou os 40 dias no deserto e ele foi tentado ali, ele volta para essa região e depois ele vai fixar residência numa dessas cidades que nós falaremos depois. Mas o que eu queria começar aqui a nossa reflexão é que por que os evangelistas, a gente precisamos usar, eu creio que assim, um método muito interessante, muito importante para as nossas leituras, né, de Jesus nessa caminhada, vou falar assim, de descobrirmos Jesus nas Escrituras, especificamente no Novo Testamento, né, que é bem, lógico, explícito ali, Jesus. Nós precisamos ter alguns métodos. Eu quero propor o método do uso da nossa imaginação, né? Da nossa imaginação não no sentido de fantasia, inventar, no sentido de inventar algo fantasioso, sem base em alguma realidade, né? Assim. Mas imaginar é ver a cena, reconstituir. Porque quando lemos os evangelhos, nós notamos que os evangelistas, os 4 evangelistas ali, eles falam de cidades, eles falam de lugares por onde Jesus passava, né? Mas por que eles colocaram esses lugares? Por que isso? Será que isso tem alguma importância ou não para assim a revelação de Jesus Cristo, a colocação desses lugares, a presença deles nesses lugares, o que ele fazia ali? E para isso, e nós lemos, né? Normalmente nós lemos as narrativas, e isso é até meio enfadonho, né? Cansativo. A gente quer ver ação, a gente quer ver algo ali na sequência sobre Jesus, e a gente não fica atentando muito para esses lugares. Mas por que eles escreveram isso? Então a gente precisa usar a imaginação agora. Esta é a proposta. Imagine você seu bairro aí, cidade, sua região, onde você mora, e de repente alguém vem e fala para você, ou um grupo de pessoas
começa a dizer a você que surgiu uma pessoa maravilhosa, está até repetindo os ensinos desta pessoa, ou o que essa pessoa disse para você, e começa, outras pessoas começam a seguir, a ter seguidores, né? Hoje é muito comum isso, a pessoa faz um vídeo, uma pessoa fala algo na internet, e se ela fica repetidamente fazendo isso, ela consegue aí milhões de seguidores até, né? Imagina que alguém fala assim, olha, mas essa pessoa que está despertando tanto interesse, que se fala tanto dela, que alguns duvidam, outros que ele veio, que não veio, e tantos seguidores querem saber. Ele veio daqui, da região tal, da cidade tal. O que você pensaria? Você sentiria? Veio de qual lugar? Veio da cidade tal, ele morou lá naquela cidade. Imagina você se é uma cidade onde você não espera, né, na sua expectativa, você está tão acostumado com os acontecimentos naquela cidade, imagina, uma cidade que talvez, ou uma região, vamos falar assim, não uma cidade, uma região que não tem uma boa fama, ou sempre que você ouve falar nos noticiários atuais, é alguma notícia negativa, ou pejorativa, ou estereotipada, ou preconceituosa sobre aquela região. Então, na sua imaginação, você, mesmo que não conheça, formou uma ideia, tem uma imagem. É isso que é a questão da imaginação. Você tem uma imagem sobre aquela região. E aí alguém agora está lhe dizendo que daquela região surgiu alguém que tem milhares de seguidores, que está impactando o mundo, que fez, aconteceu, entendeu? Então, é isso aí. Da mesma maneira, os evangelistas, com certeza, deixaram essas pistas para os contemporâneos, para as pessoas que não conheciam Jesus, mas eram daquele tempo, daquela realidade, ainda estavam vivendo dentro daquela cultura, dos acontecimentos, dentro daquele contexto. O contexto na Bíblia é muito importante. O contexto, imagina uma fotografia sem cenário, ela não diz nada, né? Você pode fotografar uma ave voando no ar, um beija-flor, dando um voo maravilhoso, você flagrou aquilo, mas não tem cenário nenhum, totalmente uma tela em branco. Ele não vai dizer muita coisa para você, mas se ele estiver num jardim, se ele estiver num deserto e encontrou uma flor no deserto, o contexto vai ressaltar o protagonista da cena e vai falar muitas coisas para você. Então, por isso, possivelmente, os evangelistas colocam nas suas narrativas de onde Jesus se originou, de onde, e principalmente não só a sua origem, porque já falamos isso aqui, a origem mesmo, assim, embora tenham sido 30 anos, daí de novo a gente tem que usar a imaginação para refletir, tentar ver o que teria acontecido na vida deste homem durante 30 anos da sua vida até ele se revelar como quem ele era, né? Ou seja, o Messias, aquele que milhões de pessoas naquele mundo já tinham dentro deles essa esperança pela fé, através dos escritos, né, dos hebreus, desde os antigos hebreus, e aqueles que eram judeus naquela época, seguidores desta fé messiânica, esperavam por alguém na chamada Terra Prometida, esperavam que alguém chegasse ali. Todos os anos, os judeus, quando celebram a sua Páscoa, ao final, uma das últimas coisas, ou se não me falha a memória, a última coisa que eles fazem em família é levantar um brinde, um cálice e dizer até o ano que vem em Jerusalém. Por quê? Isso é passado de geração em geração como uma esperança messiânica, como se dissesse assim, alimentasse essa esperança. Talvez ano que vem nós não estejamos mais aqui. Se o Messias vier daqui até a próxima Páscoa, estaremos em Jerusalém celebrando com ele. Né? Então essa Páscoa não será... Aí o libertador veio. Então imagina que estava
presente nas pessoas essa força desta fé messiânica, esperando alguém. E com os olhos voltados para Jerusalém, o grande centro da fé e da religião judaica naquele momento do Império Romano, onde, além daqueles que viviam na Palestina, judeus, nas regiões conquistadas pelos romanos, haviam judeus dispersos pelo mundo todo, até em Roma, mais ao Oriente, mais para o lado da Ásia, mais para o lado da África, enfim, em todo aquele mundo onde as coisas aconteciam, né, aquela civilização se dava, haveriam judeus residindo na Palestina, ou talvez a sua imensa maioria vivendo fora, mas indo a Jerusalém para fazer a sua peregrinação, sei lá, alguma vez na vida, iria lá para passar uma Páscoa em Jerusalém, para ir na festa dos tabernáculos ou na festa de Pentecostes. Quer dizer, então ali, na mente, no coração da fé do judeu do mundo inteiro, estava essa esperança messiânica, olhando para Jerusalém como lugar por onde o Messias se revelaria. Mas não foi isso que Jesus fez. Ao sair daquele período no deserto, dos 40 dias, Jesus se dirige para a Galileia, uma daquelas regiões, né, politicamente falando, uma daquelas regiões ali sob o Império Romano. E ele vai residir nesta cidade de Cafarnaum, uma das cidades da Galileia. Ele não fica mais residindo em Nazaré. Nós sabemos pela narrativa que ele foi desprezado pelos seus vizinhos, seus amigos, sua parentela. Ele foi expulso da cidade até para não morrer, porque ele disse numa pregação na sinagoga local que ele era o Messias, e eles não creram nisso e o expulsaram de lá, achando aquilo a maior blasfêmia do mundo, a maior loucura. O cara pirou, o nosso carpinteiro, a mãe dele ali, a parentela dele ali, a família toda aqui, ele agora, 30 anos agora, pirou. Então quiseram até matá-lo, e ele então vai residir em Cafarnaum, cidade dessa Galileia, uma cidade onde ele vai formar, né, ou na região da Galileia, não só na cidade, mas na região onde ele vai formar os seus primeiros discípulos, que se tornarão os seus apóstolos, aqueles que serão as colunas da sua igreja. Mesmo após a sua morte, a sua ressurreição, aquelas primeiras pessoas que ele conquista com a sua pregação, com seus milagres, estas pessoas serão seus primeiros seguidores, e elas eram oriundas daquela região. Então, os evangelistas mostram essa localização na geografia. O Mateus, que foi uma das pessoas ali, era um publicano, né, daquela região. Publicano era um cobrador de impostos, e ele vai mostrar, inclusive fazendo uma conexão dessa localização com profecias antigas, por exemplo, de Isaías. E tu, terra de Naftali, terra de Zebulon, aí região da sombra da morte, onde havia trevas, resplandeceu a luz. Ele está dizendo, olha, então isso como fala, concretização dessas profecias na pessoa de Jesus, essa localização na Galileia. Porque para os seus ouvintes, ou as pessoas naquele tempo, ouvir falar da Galileia era algo preconceituoso. Na Galileia estavam pessoas que não tinham a cultura porque Jerusalém ser um centro religioso, ali estava o sumo sacerdote, estavam os sacerdotes do templo, e com eles toda uma aristocracia também econômica, política dos judeus. Era ali que estava o tribunal judaico, chamado Sinédrio, que vai julgar Jesus, vai condená-lo e vai entregá-lo a Pôncio Pilatos, acusando ele, né, ali, para que ele seja incriminado ou criminalizado para ser morto pelo Império Romano, uma vez que Jerusalém, essa região de Jerusalém, estava
não tinha uma autonomia de governo. As outras regiões tinham reis, filhos de Herodes o Grande. Seus filhos depois herdaram essas regiões. Aqui na região da Galileia era o Herodes Antipas, mas na região de Jerusalém, na Judéia, era direto os romanos. Por isso que tinha um governador, um prefeito romano que aplicava as leis, que governava a cidade. Por isso que foi Pôncio Pilatos que condenou e executou a pena, mandou executar a pena, né, de morte em Jesus. Enfim. Mas esse lugar, religiosamente falando, concentrava os doutores da lei, os escribas, gente abastada, né, das classes sociais mais altas, dos judeus, né, dos hebreus, concentrava ali. A Galileia já era uma região mais mista, porque foi fruto de uma colonização dos hebreus, de famílias que ficaram morando ali, que fizeram ali, mas tinha um convívio com outros povos, chamados gentios ou pagãos, que não eram judeus, não seguiam a fé de Israel, não seguiam a fé judaica. E por isso, os de cá, né, se sentindo assim mais puros, mais os verdadeiros, digamos assim, né? A religião sempre teve isso, né? Esses escalonamentos, eles olhavam para lá aquilo como uma espécie de bagunça. Aquilo não é o judaísmo verdadeiro, digamos assim, não é o judaísmo puro, porque eles convivem com pagãos. Eles têm lá, seguem o nosso Deus, seguem a nossos rituais, mas eles convivem com pagãos. Quer dizer, isso alimentava o preconceito. E aí é dentro desse lugar, nesse meio aí, que Jesus vai estabelecer a sua base de ministério. Dali que ele vai ficar e começar o seu ministério. Então, Mateus vai mostrar essa revelação, né? Vai mostrar essa revelação usando este contexto. Igual eu falei a história do cenário e do beija-flor. Então ele vai montar esse contexto, né? Suas viagens, os milagres que ele fez na região da Galileia, tudo autenticando para mostrar, para revelar que ele era o Messias. O Marcos vai fazer algo também assim, mostrando, né, dando sempre aquele segmento que vem em seguida, né? Jesus está vivendo nesse território, Jesus está vivendo nessa geografia, Jesus está revelando-se. Então é importante que tenha um cenário. Nesse cenário há pessoas cegas, há portadores de necessidades especiais, neste cenário há pobres, neste cenário há pescadores, neste cenário há mulheres com seus problemas, que se aproximam de Jesus e é recebido por elas. Neste cenário há gente corrupta, um publicano corrupto, que sente-se impactado pela pessoa, pela pregação de Jesus e quer deixar tudo que ele faz, né, de errado e acertar a sua vida. Neste cenário há pessoas doentes, a morte, né? Então você em Marcos vai ter essa revelação. O Lucas vai levar a um nível até maior, porque ele vai mostrar que deste lugar, Jesus, em Lucas capítulo 9, por exemplo, quando o evangelista diz assim, ele colocou no seu rosto a firme convicção de ir para Jerusalém. Então ele está mostrando que isso não é só não é o contexto, não é o fim. Esse contexto galileu ali não é o objetivo. Ele não veio para transformar aquele mundo ali do Galileia. Ele não veio lutar contra esse jogo religioso dos superiores de Jerusalém ou de outros lugares mais abastados do mundo greco-romano, e nós aqui, os mais pobres, mais iletrados, mais rudes, mais isso, mais aquilo. Ele não veio trabalhar com essas questões, mas a revelação é da sua missão. E aí faz sentido quando ele diz na geografia, ele mostrou a firme convicção no seu semblante de que iria para Jerusalém. E também há as narrativas que falam que ele dizia, eu vou para Jerusalém, lá o Filho do Homem será
entregue nas mãos dos homens, será condenado, vai morrer. Né? Ele falou isso para os seus discípulos que não estavam entendendo lufas, porque esses seus discípulos, como eu já disse, esses primeiros apóstolos, foram essas pessoas que se tornam seguidoras de Jesus ao ver os seus milagres lá, né? No Mar da Galileia, né? Aqui assim, né? Onde a região era uma região, uma natureza, de, de um lugar economicamente ativo, né? Não tinha essa efervescência, digamos assim, de Jerusalém, dessa região daqui da Judéia, mas era um lugar de uma economia forte, né, de trabalhadores, de agricultores, de camponeses, de pastores de ovelhas, pescadores. Era uma região que propiciava isso daí. Mas não eram pessoas intelectualizadas, não era um meio acadêmico, um meio da reflexão, essas coisas. E isso se torna até interessante, porque esses apóstolos de Jesus, eles vão ter essa característica depois, né? E durante a convivência deles com Jesus, há este embate, mas você não pode ir para Jerusalém, mas e quando que você vai resgatar todas as coisas? Quando você vai conquistar tudo? O que mostra que na mentalidade deles, ainda muito contaminada pelas crenças, pelos mitos judaicos da época, eles esperavam aquele Messias que ia chegar em Jerusalém e libertar o povo judeu e o mundo, estabelecendo um reino messiânico, o reino davídico, prometido, né, mitológico na cabeça deles. Então ele não conseguia olhar para esse homem vivendo na Galiléia, apesar de tudo que ele estava fazendo, que era a revelação, mas não conseguia ainda ligar aqueles mitos da cabeça deles, ou da alma deles, da sua fé, com esta pessoa. E isso é importante para nós, porque hoje também nós estamos, digamos assim, contaminados por muitas crenças dentro do cristianismo. Depois de 21 séculos, muitas coisas já foram criadas aí para, né, sustentar a crença em Jesus Cristo. E essa é uma das nossas propostas, é de estarmos fazendo essa arqueologia de Jesus, tirando reflexões, com auxílio sempre da teologia, da história, né, das escrituras, enfim, para a gente também, né, largar nossa imaginação solta, aí vai imaginar o que quiser e colocar ali, não é isso. Mas nós também estamos cheios de crenças que, às vezes, quando olhamos para Jesus hoje, quem é Jesus? Imediatamente assim, vai nos remeter a algo que está muito mais forte em nós, como crenças, do que aquilo que realmente Jesus foi, ou disse que foi. Né? Isso estava acontecendo com os seus apóstolos galileus, com aquelas pessoas que o estavam seguindo ali. E João, o quarto evangelista, já coloca muito da sua revelação sobre Jesus, ele nas suas idas a Jerusalém, porque Jesus fazia algumas viagens, possivelmente em Páscoa, possivelmente em festa de Pentecostes ou tabernáculos, até entrou no templo. Quem tem sede, e no dia da grande festa ele levantou e exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Fez milagres em Jerusalém, no tanque de Betesda, coisas assim que ele fez, né, naquele lugar, mas não era o seu ponto, né, base. Mas João vai colocar Jerusalém como o cenário, o pano de fundo para exaltar a revelação de Jesus, embora ele termine no capítulo 21, levando Jesus ressuscitado, o final do seu evangelho, no Mar da Galileia, né? Onde ele começou a sua vida, onde ele conheceu Jesus enquanto pescador, que foi irmão de Tiago, irmão de Simão, né? Ele recebe ali, ele narra isso no capítulo 21 do seu evangelho, Jesus ressuscitado, e assim termina o seu evangelho no Mar da Galileia. Bom, então, dito tudo isto, fica aqui, né, o estímulo para que nós, né, leiamos as Escrituras e procuremos essa sensibilidade, né, de parar na leitura,
Fala, que pano de fundo tem aqui? Quem são essas pessoas que habitam nessa região? Por que essas pessoas questionam Jesus dessa maneira? Quem são esses fariseus que estavam sempre ali pegando no pé dele, né, fazendo perguntas? Até não falei dos fariseus, que também era uma seita do judaísmo, uma seita de chamados puritanos, hoje seriam chamados de fundamentalistas. Né? Eles eram fundamentalistas em todos os sentidos de vestimenta, de postura, de exigências, de tudo. E eles, por isso, eles eram muito bem vistos pelo povo, e eles demonstravam uma santidade, né? Assim, uma vida entregue a Deus, né? A fé, a religião, de uma maneira. E, na verdade, Jesus acaba com essa sua postura de morar em casa de sogra de pescador, de andar em barco, de curar no sábado, de não não estar focando em rituais, mas focando na pessoa dele como centro agora da nova aliança, é nele. Isso foi um escândalo para os fariseus, para os saduceus, outros membros de outra seita que também eram os professores, né, os rabinos, né, daquelas sinagogas ali, que também se aliavam muito aos fariseus. Aquilo foi escandaloso para eles, por isso que eles iam pegando no pé de Jesus. Então, é importante a gente ler as Escrituras procurando isso, no cenário, o pano de fundo, o contexto, né? Porque os escritores dos evangelhos, eles não escreveram esse contexto à toa, eles não narraram esse contexto à toa. Eles fazem ligações com a Bíblia inteira, com tudo aquilo que, como eu disse, Mateus cita, né, o profeta Isaías, mas antes disso ele cita também Osés quando para narrar a fuga da família Jesus, José e Maria para o Egito, e ele se remete à profecia: do Egito trouxe o meu filho, ou seja, a libertação de Israel. Então ele está nesses contextos, eles estão fazendo todas as conexões para exaltar, revelar a pessoa de Jesus Cristo. Então fica aí essa proposta, né, que é o trabalho a ser feito, eu estou aqui pensando, imaginando, né, aqueles restauradores de pinturas renascentistas, até aqui mesmo no Brasil, ali na região de Minas, de Ouro Preto, né, tem aquela cor daqueles quadros, agora eles vão restaurando ali com muito cuidado, vão vendo a cor original, a beleza que tinha, né, daquele contexto todo e tal, que os anos foram apagando. Isso tudo está em nossas Bíblias, em nossas narrativas que nós temos à disposição, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos e espero aí os seus comentários. Agradeço a quem tem gente amigos meus, né, que via WhatsApp, Facebook ou pessoalmente tem falado assim muito bem, né, que tem ouvido isto, mas eu peço também a participação, né? Aí isso é importante para que essa comunidade se expanda. E assim, né, vocês sabem, nas redes sociais é assim, né? Então, o seu curtir é importante, o seu descurtir também é importante, e o seu comentário, às vezes, alguma coisa que não vimos aqui, que você já viu, que pode acrescentar. Essa é a ideia. Estamos fazendo uma restauração nessa ideia da pintura, né? Estamos restaurando. De repente você vai ver algo que eu não vi, coloque aí, se inscreva no nosso canal, dê uma força e um grande abraço a todos. Muito obrigado.